A origem das espécies de Charles Darwin. Capítulo 15, parte final. O link de acesso para a playlist de leitura dos demais capítulos deste livro você encontrará na descrição do vídeo ou no card acima. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Recapitulações e conclusões. Sendo este volume inteiro apenas uma longa argumentação, creio dever apresentar ao leitor uma recapitulação sumária dos fatos principais e suas ilações. Não penso em negar que podem opor-se à teoria da descendência modificada pela variação e pela seleção natural, numerosas e sérias objeções que procurei expor em toda a sua força. Em primeiro lugar, nada me parece mais difícil do que acreditar no aperfeiçoamento dos órgãos e dos mais complexos instintos, não por meios superiores, posto que análogos à razão humana, mas por acumulação de inúmeras e ligeiras variações, todas vantajosas ao seu possuidor individual. Contudo, esta dificuldade, ainda que parecendo insuperável à nossa imaginação, não poderia ser considerada como válida se admitirem as proposições seguintes. Todas as partes do organismo e todos os instintos oferecem pelo menos diferenças individuais. A luta constante pela existência determina a conservação dos desvios de estrutura ou de instinto que podem ser vantajosos. E, enfim, gradações no estado de perfeição de cada órgão, todas boas por si mesmo, poderá ter existido. Não creio que se possa contestar a verdade destas proposições. É sem dúvida dificílimo conjecturar, mesmo porque graus sucessivos têm passado muitas das conformações para se aperfeiçoarem, sobretudo nos grupos de seres organizados, que, tendo sofrido enormes extinções, estão atualmente rompidos e apresentam grandes lacunas. Mas notamos na natureza gradações tão estranhas que devemos ser muito circunspectos antes de afirmar que um órgão ou um instinto, ou mesmo a conformação inteira, não pode ter atingido o seu estado atual percorrendo um grande número de fases intermediárias. Deve reconhecer-se casos particularmente difíceis que parecem contrários à teoria da seleção natural. Um dos mais curiosos é, sem contradita, a existência no mesmo formigueiro de 2 ou 3 castas definidas de obreiras ou fêmeas estéreis. Procurei fazer compreender como se pode chegar a explicar este gênero de dificuldades. Quanto à esterilidade quase geral que apresentam as espécies, quando de um primeiro cruzamento, esterilidade que contrasta de uma maneira bem marcante com a fecundidade quase universal das variedades cruzadas umas com as outras. Devo enviar o leitor para a recapitulação dada no fim do 9º capítulo dos fatos que me parecem provar de uma maneira concludente que esta esterilidade não é mais uma propriedade especial, que o não é igualmente a inaptidão que apresentam 2 árvores distintas a enxertar-se uma na outra, mas que depende de diferenças limitadas ao sistema reprodutor das espécies que se podem entrecruzar. A grande diferença entre os resultados que dão os cruzamentos recíprocos de 2 mesmas espécies, isto é, quando uma das espécies é empregada a princípio como pai e em seguida como mãe, prova-nos que esta conclusão é bem fundada. Somos levados à mesma conclusão pelo exame das plantas dimorfas e trimorfas, de que as formas unidas legitimamente dão apenas poucas sementes e por vezes nenhuma, e de que a posteridade é mais ou menos estéril. Ora, essas plantas pertencem incontestavelmente à mesma espécie e não diferem uma das outras a não ser com relação aos órgãos reprodutores e suas funções. Posto que um grande número de sábios tenham afirmado que a fecundidade das variedades cruzadas e dos seus descendentes mestiços é universal, esta asserção não pode ser considerada como absoluta, devido aos fatos que citei com a autoridade de Gärtner e de Kürelter. A maior parte das variedades em que se tem experimentado foram produzidas no estado doméstico, e como a domesticidade, e não a compreendo como simples cativeiro, tende muito certamente a eliminar esta esterilidade que, a julgar por analogia, teria afetado o entrecruzamento das espécies pai, não devemos prender-nos a que a domesticação provoque igualmente a esterilidade dos seus descendentes modificados quando se cruzem uns com os outros. Esta eliminação de esterilidade parece resultar da mesma causa que permite aos nossos animais
domésticos reproduzir-se livremente em meios muito diferentes, o que parece resultar de que eles foram habituados gradualmente às frequentes alterações das condições de existência. Uma dupla série de fatos paralelos parece lançar muita luz sobre a esterilidade das espécies cruzadas pela primeira vez e sobre a da sua posteridade híbrida. De um lado, há excelentes razões para acreditar que ligeiras mudanças nas condições de existência dão a todos os seres organizados um acréscimo de vigor e fecundidade. Sabemos também que um cruzamento entre indivíduos distintos da mesma variedade e entre indivíduos pertencendo a variedades diferentes aumenta o número dos descendentes, assim como certamente aumentam o tamanho e força. Isto resulta principalmente do fato de as formas que se cruzam terem sido expostas a condições de existência um tanto diferentes, porque tenho podido assegurar-me, por uma série de longas experiências, que se submetem durante muitas gerações todos os indivíduos de uma mesma variedade às mesmas condições, o bem resultante do cruzamento é muitas vezes diminuído ou desaparece por completo. É um dos lados da questão. Por outra parte, sabemos que as espécies já muito expostas a condições quase uniformes morrem, ou, se sobrevivem, tornam-se estéreis, posto que, conservando uma saúde perfeita quando submetidas a condições novas e muito diferentes ao estado de cativas, por exemplo. Este fato não se observa, ou se observa é somente muito fraco grau nos nossos produtos domésticos, que desde muito longe foram submetidos a condições variáveis. Por conseguinte, quando verificamos que os híbridos produzidos pelo cruzamento de duas espécies distintas são pouco numerosos por causa da mortalidade, desde a concepção, ou em idade muito precoce, ou então por causa do estado mais ou menos estéril dos sobreviventes, parece muito provável que este resultado dependa do fato de, estando compostos de dois organismos diferentes, serem submetidos a grandes mudanças nas condições de existência. Quem puder explicar de uma maneira absoluta a causa de o elefante ou a raposa, por exemplo, se não reproduzirem jamais em cativeiro, mesmo no seu país natal, enquanto que o porco e o cão domésticos dão numerosos produtos nas mais diversas condições de existência, poderá ao mesmo tempo responder de um modo satisfatório à seguinte pergunta: por que são geralmente mais ou menos estéreis duas espécies distintas cruzadas, bem como seus descendentes híbridos, enquanto que duas variedades domésticas cruzadas e bem assim os seus descendentes mestiços são perfeitamente fecundos? Quanto à distribuição geográfica, as dificuldades que encontra a teoria da descendência com modificações são bastante sérias. Todos os indivíduos de uma mesma espécie e todas as espécies de um mesmo gênero, mesmo nos grupos superiores, descendem de pais comuns. Por isso, por mais distantes e isolados que estejam atualmente os pontos do globo em que se encontram, é necessário que, no decurso de gerações sucessivas, estas formas, partindo de um só ponto, tenham irradiado para todos os outros. É-nos muitas vezes impossível conjecturar, mesmo por que meios, essas migrações se têm podido realizar. Contudo, como temos ocasião de crer que algumas espécies conservaram a mesma forma específica durante períodos muito longos, enormemente longos mesmo, se o contarmos por anos, não devemos ligar muita importância à grande difusão ocasional de uma espécie qualquer, porque, durante o decorrer desses longos períodos, devem encontrar ocasiões favoráveis para efetuar vastas migrações por meios diversos. Pode muitas vezes explicar-se uma extensão descontínua pela extinção da espécie nas regiões intermediárias. É necessário, além disso, reconhecer-se que sabemos muito pouco sobre a importância real das diversas alterações climatéricas e geográficas que o globo sofreu durante os períodos recentes. Alterações que têm certamente podido facilitar as migrações. Procurei, como exemplo, fazer compreender a ação poderosa que devia exercer o período glaciário sobre a distribuição de uma espécie e espécies ligadas em todo o mundo. Ignoramos ainda, absolutamente, quais pudessem ser os meios ocasionais de transporte, quanto a espécies distintas de um mesmo gênero, habitando regiões afastadas e isoladas, devendo a marcha da sua modificação ter sido necessariamente lenta. Todos os modos de migração poderão ter sido possíveis durante um longo período, o que atenua, até certo ponto, a dificuldade de explicar a dispersão imensa das espécies de um mesmo gênero. Implicando a teoria da seleção natural,
a existência anterior de um conjunto inumerável de formas intermediárias ligando umas às outras por cambiantes tão delicadas como são as nossas variedades atuais, todas as espécies de cada grupo, pode perguntar-se por que não vemos em redor de nós todas essas formas intermediárias e por que todos os seres organizados não estão confundidos num inextricável caos. A respeito das formas existentes, devemos recordar que não temos razão alguma, salvo em casos muito raros, para esperar encontrar formas intermediárias ligando-as diretamente umas às outras, mas somente aquelas que ligam cada uma delas a alguma forma suplantada e extinta. Mesmo numa vasta superfície que ficou contínua durante um longo período e cujo clima e outras condições de existência mudam insensivelmente, passando de um ponto habitado por uma espécie a outro habitado por uma espécie estreitamente ligada, quase sempre nos é vedado encontrar variedades intermediárias nas zonas intermediárias. Há sempre o direito de acreditar, com efeito, que, num gênero, algumas espécies somente sofrem modificações e outras se extinguem sem deixar posteridade variável. Quanto às espécies que se modificam, há poucas que o façam ao mesmo tempo na mesma região, e todas as modificações são lentas. Demonstrei também que as variedades intermediárias, que têm provavelmente ocupado a princípio zonas intermediárias, devem ter sido suplantadas por formas aliadas, existindo de uma parte e de outra, porque essas últimas, sendo as mais numerosas, tendem por essa razão mesmo a modificar-se e a aperfeiçoar-se mais rapidamente que as espécies intermediárias menos abundantes. De modo que essas devem ter sido há muito exterminadas e substituídas. Se a hipótese do extermínio de um número infinito de fuzis ligando os habitantes atuais com os habitantes distintos do globo, e em cada período sucessivo ligando as espécies que viveram com as formas mais antigas, é fundada porque não encontramos em todas as formações geológicas uma grande abundância destas formas intermediárias? Por que é que as nossas coleções de restos fósseis não nos fornecem a prova evidente da gradação e das mutações das formas viventes? Posto que as pesquisas geológicas hajam incontestavelmente revelado a existência passada de um grande número de fuzis que têm já aproximado umas às outras muitas formas da vida, não apresentam, contudo, entre as espécies atuais e as espécies passadas, todas as gradações infinitas e insensíveis que reclama a minha teoria. E é esta, sem contradita, a objeção mais séria que pode opor-se-lhe, porque se vêem ainda grupos inteiros de espécies aliadas que aparência em verdade muitas vezes enganosa, surgir subitamente nas camadas geológicas sucessivas? Posto que saibamos agora que os seres organizados têm habitado o globo desde uma época cuja antiguidade é incalculável, muito tempo antes do depósito das camadas mais antigas do sistema cambriano, por que não encontramos nós, debaixo deste último sistema, poderosas massas de sedimentos encerrando os restos dos antecessores dos fósseis cambrianos? Porque a minha teoria implica que semelhantes camadas foram depositadas em alguma parte, desde essas épocas afastadas e tão completamente ignoradas da história do globo. Só posso responder a essas questões e resolver essas dificuldades, supondo que os arquivos geológicos são bem mais incompletos do que o admitem geralmente os geólogos. O número dos espécimenes que encerram todos os nossos museus não é absolutamente nada a par de inúmeras gerações de espécies que têm certamente existido. A forma-fonte de duas ou muitas espécies não seria mais diretamente intermediária em todos os seus caracteres entre os descendentes modificados do que o torcaz é diretamente intermediário pelo seu papo e pela cauda entre os seus descendentes, o pombo de papo e o pombo-pavão. Ser-nos-ia impossível reconhecer uma espécie como a forma-origem de uma outra espécie modificada, tão atentamente quanto as pudéssemos examinar, a não ser que possuíssemos a maior parte dos fuzis intermediários e, em razão da imperfeição dos documentos geológicos, não devemos esperar encontrá-los em grande número. Se mesmo se descobrissem 2, 3 ou mesmo um grande número dessas formas intermediárias, considerar-se-iam simplesmente como espécies novas, por mais leves que pudessem ser as suas diferenças, sobretudo se fossem encontradas em diferentes camadas geológicas. Poderia citar-se inúmeras formas duvidosas que são provavelmente apenas variedades, mas quem nos assevera que se descobrirá no futuro um número assaz grande de formas fósseis intermediárias para que os naturalistas cheguem a decidir se essas variedades duvidosas merecem
ou não a qualificação de variedades? Não se tem explorado geologicamente mais que uma bem pequena parte do globo. Demais, os seres organizados, pertencentes a certas classes, podem por si conservar-se no estado de fósseis, pelo menos em quantidades um pouco consideráveis. Muitas espécies, uma vez formadas sem nunca sofrer modificações subsequentes, extinguem-se sem deixar descendentes, os períodos durante os quais outras espécies sofreram modificações, ainda que enormes, avaliados em anos, têm provavelmente sido curtos comparados com aqueles durante os quais conservaram a mesma forma. São as espécies dominantes e as mais espalhadas que variam mais e mais vezes, e as variedades são quase sempre locais. Ora, são essas duas circunstâncias que tornam muito pouco provável a descoberta de fuzis intermediários numa forma qualquer. As variedades locais não se disseminam noutras regiões afastadas antes de estarem consideravelmente modificadas e aperfeiçoadas. Quando emigram e as encontramos numa formação geológica, parecem ter sido criadas subitamente aí e consideram-se simplesmente como espécies novas. A maior parte das formações deviam acumular-se de uma maneira intermitente, e a sua duração foi provavelmente mais curta que a duração média das formas específicas. As formações sucessivas são, no maior número dos casos, separadas uma das outras por lacunas correspondendo a longos períodos, porque formações fossilíferas, bastante espessas para resistir às degradações futuras, só têm podido, em regra geral, acumular-se onde abundantes sedimentos foram depostos sobre o fundo de uma área marinha em via de abaixamento. Durante os períodos alternantes de levantamento e de nível estacionário, o testemunho geológico é geralmente nulo. No decurso desses últimos períodos, houve provavelmente mais variabilidade nas formas de vida e durante os períodos de abaixamento mais extinções. Quanto à ausência de ricas camadas fossilíferas por baixo da formação cambriana, posso apenas repetir a hipótese que desenvolvi já no capítulo 9, a saber que, posto que os nossos continentes e os nossos oceanos tenham ocupado desde um enorme período as suas posições relativamente atuais, não nos é lícito afirmar que tenha sido sempre assim. Por conseguinte, pode supor-se que haja por baixo dos grandes oceanos disposições muito mais antigas que aquelas que conhecemos no presente. Quanto à objeção levantada por Sir William Thomson, uma das mais graves de todas, que, desde a consolidação do nosso planeta, o lapso de tempo decorrido foi insuficiente para permitir a soma das alterações orgânicas que se admite. Eu respondo que, primeiramente, não podemos precisar de forma alguma, medida em anos, a rapidez das modificações da espécie, e, secundariamente, que muitos sábios estão dispostos a admitir que não temos bastante conhecimento da constituição do universo e do interior do globo para raciocinar com precisão sobre a sua idade. Ninguém contesta a imperfeição dos documentos geológicos, mas que são incompletos para o que a minha teoria exige, pouca gente convirá de boa vontade. Se considerarmos períodos suficientemente longos, a geologia prova claramente que todas as espécies têm mudado, e que têm mudado conforme a minha teoria, isto é, ao mesmo tempo lenta e gradualmente. Este fato ressalta com evidência de que os restos fósseis que contêm as formações consecutivas são invariavelmente muito mais estreitamente ligados uns aos outros do que são os de formações separadas por maiores intervalos. Eis, em resumo, as respostas e explicações que podem dar-se a objeções e às diversas dificuldades que tentam levantar-se contra a minha teoria. Dificuldades de que eu mesmo por muito tempo senti o peso para duvidar da sua importância. Mas é necessário notar com cuidado que as objeções mais sérias se referem às questões e a respeito das quais a nossa ignorância é tal que nem de leve lhe supomos sequer a extensão. Não conhecemos todas as gradações possíveis entre os órgãos mais simples e os mais perfeitos. Não podemos pretender conhecer todos os meios diversos de distribuição que têm podido agir durante longos períodos do passado, nem a extensão da imperfeição dos documentos geológicos. Por mais sérias que sejam, essas diversas objeções não são, contudo, quanto a mim, de modo a rebater a teoria da descendência com modificações subsequentes. Examinaremos agora outro lado da questão. Observamos, no estado doméstico, que as alterações das condições de existência causam ou pelo menos excitam uma variabilidade considerável, mas muitas vezes de uma maneira tão obscura que somos dispostos a considerar as variações como espontâneas.
A variabilidade obedece às leis complexas, tais como a correlação, o uso e não uso e a ação definida das condições exteriores. É difícil saber até que ponto as nossas produções domésticas foram modificadas, mas podemos certamente admitir que o foram muito e que as modificações ficam hereditárias durante longos períodos. Desde que as condições exteriores ficaram as mesmas, podemos crer que uma modificação hereditária desde numerosas gerações pode continuar a sê-lo ainda durante um número de gerações quase ilimitado. Demais, temos a prova de que, quanto à variabilidade tem uma vez começado a manifestar-se, continua a agir durante muito tempo no estado doméstico, porque vemos ainda aparecer ocasionalmente variedades novas nas nossas produções domésticas mais antigas. O homem não tem influência alguma imediata sobre a produção da variedade, expõe somente, sem desígnio, os seres melhor organizados a novas condições de existência. A natureza atua, pois, sobre a organização e a faz variar. Mas o homem pode escolher as variações que a natureza lhe fornece, e acumulá-las como entenda. Adapta também os animais e as plantas ao seu uso e aos seus desejos. Pode operar esta seleção metodicamente ou somente de uma maneira inconsciente, conservando os indivíduos que lhe são mais úteis ou que lhe agradam mais, sem qualquer intenção preconcebida de modificar a raça. É certo que pode largamente influenciar sobre esses caracteres de uma raça, separando, em cada geração sucessiva, diferenças individuais assaz ligeiras para escapar aos olhos inexperientes. Este processo inconsciente de seleção tem sido o agente principal da formação das raças domésticas mais distintas e mais úteis. As dúvidas inextricáveis que temos sobre a questão de saber se certas raças produzidas pelo homem são variedades ou espécies primitivamente distintas provam que possuem em larga escala os caracteres das espécies naturais. Não há razão alguma evidente para que os princípios cuja ação tem sido tão eficaz no estado doméstico não tenham atuado no estado de natureza. A persistência das raças e dos indivíduos favorecidos durante a luta incessante pela existência constitui uma forma poderosa e perpétua de seleção. A luta pela existência é uma consequência inevitável da multiplicação em razão geométrica de todos os seres organizados. A rapidez desta progressão é provocada pelo cálculo e pela multiplicação rápida de muitas plantas e animais durante uma série de estações particularmente favoráveis, e da sua introdução em novo país. Nascem mais indivíduos do que o que podem sobreviver. Um átomo numa balança pode decidir dos indivíduos que devem viver e dos que devem morrer, ou determinar que espécies ou que variedades aumentam ou diminuem em número, ou se extinguem totalmente. Como os indivíduos de uma espécie entram a todos os respeitos na mais estrita concorrência um com os outros, é entre eles que a luta pela existência é mais viva. É quase tão ativa entre as variedades da mesma espécie como entre as espécies de um mesmo gênero. A luta deve, além disso, ser quase sempre muito rigorosa entre seres muito afastados na escala natural. A menor superioridade que certos indivíduos em certa idade ou durante uma época qualquer podem ter sobre aqueles com os quais se encontram em concorrência, ou a adaptação mais perfeita às condições ambientes, fazem no decurso do tempo pender a balança em seu favor. Nos animais de sexos separados, observa-se na maior parte dos casos uma luta entre os machos para a posse das fêmeas, em seguida à qual os mais vigorosos e os que têm tido mais sucesso em relação às condições de existência são também aqueles que, em geral, deixam mais descendentes. O sucesso deve depender, contudo, muitas vezes, de que os machos possuem meios especiais de ataque ou de defesa, ou grandes encantos, porque toda a vantagem, mesmo ligeira, basta para assegurar a vitória. O estudo da geologia mostra claramente que todos os países sofreram grandes alterações físicas. Podemos, pois, supor que os seres organizados deviam, no estado livre, variar da mesma maneira que no estado doméstico. Ora, se houve na natureza variabilidade, por menor que fosse, seria incrível que a seleção natural não desempenhasse também o seu papel. Tem-se sustentado muitas vezes, mas é impossível provar esta asserção, que no estado livre a soma das variações é rigorosamente limitada. Ainda que atuando somente sobre os caracteres exteriores e muitas vezes caprichosamente, o homem pode, contudo, obter em pouco tempo grandes resultados nas suas produções domésticas,
acumulando sempre diferenças individuais. Ora, cada um admite que as espécies apresentam diferenças dessa natureza. Todos os naturalistas reconhecem que, além dessas diferenças, existem variedades que se consideram como muito distintas para ser o objeto de uma menção especial nas obras sistemáticas. Jamais se pode estabelecer distinção bem nítida entre as diferenças individuais e as variedades pouco acentuadas, ou entre as variedades pronunciadas, as subespécies e as espécies. Nos continentes isolados, bem como nas diversas partes do mesmo continente, separadas por quaisquer barreiras, nas ilhas afastadas, quantas formas se encontram que são classificadas por sábios naturalistas, quer como variedades, quer como raças geográficas ou subespécies, e, enfim, por outros como espécies estreitamente ligadas, mas distintas? Ora, pois, se as plantas e os animais variam tão lentamente e tão pouco, por que colocaremos nós em dúvida que as variações ou as diferenças individuais, que são de qualquer forma proveitosas, não possam ser conservadas e acumuladas pela seleção natural ou persistência do mais apto? Se o homem pode, com paciência, separar as variações que lhe são úteis, por que razão, nas condições complexas e alteradoras da existência, não hão de surgir variações vantajosas para as produções vivas da natureza susceptíveis de ser conservadas por seleção? Que limite pode fixar-se a essa causa que atua continuamente durante séculos e vigiando rigorosamente e sem descanso a constituição, a conformação e os hábitos de cada ser vivo para favorecer o que é bom e rejeitar o que é mal? Creio que o poder da seleção é ilimitado quando se trata de adaptar lentamente e admiravelmente cada forma às relações mais complexas da existência. Sem ir mais longe, a teoria da seleção natural parece-me provável no mais elevado grau. Recapitulei o melhor que pude as dificuldades e objeções que lhe têm sido postas. Passemos agora aos fatos especiais e aos argumentos que militam em seu favor. Na hipótese de as espécies serem apenas variedades bem acentuadas e permanentes, e cada uma delas ter existido com a forma de variedade, é fácil compreender por que se não pode tirar qualquer linha de demarcação entre a espécie que se atribui ordinariamente a atos especiais de criação e a variedade que se reconhece ter sido produzida em virtude de leis secundárias. É fácil compreender ainda por que, numa região onde existe uma grande cópia de espécies de um gênero e essas são atualmente prósperas, as mesmas espécies apresentem numerosas variedades. Com efeito, é aí onde a formação das espécies foi abundante, que devemos em geral esperar vê-las ainda na atividade. Ora, tal deve ser o caso se as variedades são nascentes. Demais, as espécies dos grandes gêneros, que fornecem o maior número dessas espécies nascentes ou dessas variedades, conservam, num certo grau, o caráter de variedades, porque diferem menos uma das outras do que diferem as espécies dos gêneros mais pequenos. As espécies estreitamente ligadas dos grandes gêneros parecem também ter uma distribuição restrita e, pelas suas afinidades, reúnem-se em pequenos grupos e em torno de outras espécies. Debaixo dessas duas relações, assemelham-se às variedades. Estas relações, muito estranhas na hipótese da criação independente de cada espécie, tornam-se compreensíveis se se admitir que todas as espécies existiram no estado de variedades. Como cada espécie tende, pela sequência da progressão geométrica da sua reprodução, a aumentar em número de uma maneira desmedida, e os descendentes modificados de cada espécie tendem a multiplicar-se tanto mais quanto mais diversos hábitos e conformações apresentarem, de modo a poderem apoderar-se do maior número de lugares diferentes na economia da natureza. A seleção natural deve tender constantemente a conservar os descendentes mais divergentes de uma espécie qualquer. Resulta que, no decurso continuado das modificações, as ligeiras diferenças que caracterizam as variedades da mesma espécie tendem a crescer até chegar às diferenças mais importantes que caracterizam as espécies do mesmo gênero. As variedades novas e aperfeiçoadas devem substituir e exterminar inevitavelmente as variedades mais antigas, intermediárias e menos perfeitas, e as espécies tendem a tornar-se assim mais distantes e melhor definidas. As espécies dominantes, que fazem parte dos grupos principais de cada classe, tendem a dar origem a formas novas e dominantes, e cada grupo principal
tende sempre também a crescer cada vez mais e, ao mesmo tempo, a apresentar caracteres sempre mais divergentes. Mas como nem todos os grupos podem assim procurar aumentar em número, porque a Terra não poderia contê-los, os mais dominantes avançam sobre os que são menos. Essa tendência, que tem os grupos já consideráveis para aumentar sempre a divergir pelos seus caracteres, junta à consequência quase inevitável de extinções frequentes. Explica o arranjo de todas as formas vivas em grupos subordinados aos outros grupos, e todos compreendidos num pequeno número de grandes classes, arranjo que prevaleceu em todos os tempos. Este grande fato do agrupamento de todos os seres organizados, pelo que se chamou sistema natural, é absolutamente inexplicável na hipótese das criações. Como a seleção natural atua somente acumulando variações ligeiras, sucessivas e favoráveis, não pode produzir modificações consideráveis ou súbitas. Só pode agir a passos lentos e curtos. Essa teoria torna fácil de compreender o axioma natura non facit soltum, que cada nova conquista da ciência mostra logo todos os dias ser verdadeiro. Vemos ainda como, em toda a natureza, o mesmo fim geral é atingido por uma variedade quase infinita de meios, porque toda a particularidade, uma vez adquirida, é por muito tempo hereditária, e conformações diversificadas por muitos modos diferentes têm que adaptar-se ao mesmo fim geral. Vemos, numa palavra, porque a natureza é pródiga em variedades, sendo muito avara em inovações. Ora, por que razão existiria essa lei se cada espécie fosse independentemente criada? É o que ninguém saberia explicar. O grande número de outros fatos parecem explicar por essa teoria. Não é estranho que uma ave tendo a forma do picanço se nutra de insetos terrestres, que um pato habitando as terras elevadas e não nadando, ou pelo menos raramente, tenha os pés palmados, que uma ave semelhante ao melro mergulhe e se nutra de insetos subaquáticos, que uma procelária tenha hábitos e conformação convenientes para a vida de um pinguim, e bem assim um conjunto de outros casos. Mas, na hipótese de cada espécie se esforçar constantemente em crescer em número, enquanto que a seleção natural está sempre pronta a atuar para adaptar os seus descendentes, lentamente variáveis, todo o lugar que na natureza está desocupado ou imperfeitamente preenchido, estes fatos cessam de ser extraordinários e eram mesmo de prever. Podemos compreender até certo ponto que haja tanta beleza em toda a natureza, porque pode, em grande parte, atribuir-se essa beleza à intervenção da seleção. Esta beleza não concorda sempre com as nossas ideias sobre o belo. Basta, para nos convencermos, considerar certas serpentes venenosas, certos peixes e certos morcegos horrendos, ignóbeis caricaturas da face humana. A seleção sexual deu brilhantes cores, formas elegantes e outros ornamentos aos machos, e por vezes também às fêmeas de muitas aves, de borboletas e de diversos animais. Tornou muitas vezes nas aves a voz do macho harmoniosa para a fêmea e agradável mesmo para nós. As flores e os frutos, tornados vistosas e ferindo pelas suas cores vivas num fundo verde de folhagem, atraem umas os insetos que lhes avizinham, contribuindo para a sua fecundação, e outras as aves, que, devorando os frutos, concorrem para disseminar as sementes. Como se faz que certas cores, certos tons e certas formas agradem ao homem tanto como aos animais inferiores, isto é, como se faz que os seres vivos tenham adquirido o sentido da beleza na sua forma mais simples? É o que não saberíamos dizer, como não saberíamos explicar o que primitivamente pode dar encanto a certos olores e a certos sabores. Como a seleção natural atua em meio da concorrência, não se adapta nem aperfeiçoa os animais de cada país, senão relativamente aos outros habitantes. Não devemos, pois, de forma alguma, admirar-nos de que as espécies de uma região qualquer, espécies que se supõem, pela teoria ordinária, terem sido especialmente criadas e adaptadas para essa localidade, sejam vencidas e substituídas por produtos vindos de outros países. Não devemos admirar-nos igualmente de que todas as combinações da natureza não sejam, no nosso ponto de vista,
absolutamente perfeitas, o olho humano, por exemplo, e mesmo que algumas sejam contrárias à nossa ideia de apropriação. Não devemos admirar-nos de que o aguilhão da abelha cause muitas vezes a morte do indivíduo que o emprega, de que os machos deste inseto sejam produzidos também em grande número para desempenhar um só ato, e sejam em seguida trucidados pelas suas irmãs estéreis, do enorme desperdício do pólen dos nossos pinheiros, do ódio instintivo que a abelha mestra tem pelas filhas fecundas, de que o ichneumon se estabeleça no corpo vivo de uma lagarta e se nutra às expensas suas e de tantos outros casos análogos. O que há realmente de admirável na teoria da seleção natural é que se não tenho observado ainda mais casos de deficiência da perfeição absoluta. As leis complexas e pouco conhecidas que regulam a produção das variedades são, tanto quanto nós podemos avaliar, as mesmas que regem a produção das espécies distintas. Nos dois casos, as condições físicas parecem ter determinado num grau de que não podemos fixar em importância efeitos definidos e diretos. Assim, quando variedades chegam a uma nova instância, revestem ocasionalmente alguns dos caracteres próprios às espécies que a ocupam. O uso e a falta de uso parecem, tanto nas variedades como nas espécies, ter produzido efeitos importantes. É impossível não se ser levado a essa conclusão quando se considera, por exemplo, o pato de asas curtas, micróptero, cujas asas, incapazes de servir para o voo, estão quase sempre no mesmo estado que as do pato doméstico, ou quando se vê o tucutuco escavador, Stechnomus, que é ocasionalmente cego, e certas topeiras que o são ordinariamente, cujos olhos são cobertos de uma película. Enfim, quando se pensa nos animais cegos que habitam as cavernas escuras da América e da Europa, a variação correlativa, isto é, a lei em virtude da qual a modificação de uma parte do corpo arrasta a de diversas outras partes, parece também ter desempenhado um papel importante nas variedades e nas espécies. Numas e outras também, os caracteres, desde há muito perdidos, são sujeitos a reaparecer. Como explicar pela teoria das criações a aparição ocasional das riscas sobre as espáduas e nas pernas das diversas espécies do gênero cavalo e seus híbridos? Quão simplesmente, ao contrário, este fato se explica se admitir que todas estas espécies derivam de um antecessor zebrado, da mesma forma que as diferentes raças do pombo doméstico derivam do torcaz com plumagem azul e listrada. Se aceita a hipótese ordinária da criação independente de cada espécie, por que razão é que os caracteres específicos, isto é, os que fazem diferir umas das outras espécies do mesmo gênero, seriam mais variáveis que os caracteres genéticos que são comuns a todas as espécies? Por que razão é que, por exemplo, a cor de uma flor estaria mais sujeita a variar numa espécie de um gênero do qual as outras espécies que se supõe têm sido criadas de modo independente têm flores de diferentes cores do que se todas as espécies do gênero tivessem flores da mesma cor? Este fato explica-se facilmente se admitirmos que as espécies são apenas variedades bem acentuadas, cujos caracteres são tornados permanentes num alto grau. Com efeito, tendo já variado por certos caracteres desde a época em que divergiam da origem comum, o que produziu a sua distinção específica, estes mesmos caracteres estarão ainda mais sujeitos a variar do que os caracteres genéricos, que desde muito longa data continuaram a transmitir-se sem modificações. É impossível explicar pela teoria da criação por que um ponto de organização desenvolvido de uma maneira inusitada numa espécie qualquer de um gênero e por consequência de grande importância para essa espécie, como podemos naturalmente pensá-lo, é eminentemente suscetível de variações. Pela minha teoria, pelo contrário, esse ponto é a sede desde a época em que as diversas espécies se separam da fonte comum, de uma quantidade desabitual de variedades e modificações, e deve, por conseguinte, continuar a ser realmente variável. Mas uma parte pode desenvolver-se de uma maneira excepcional, como a asa de um morcego, sem ser mais variável que outra conformação, se é comum a um grande número de formas subordinadas, isto é, se admite hereditariamente durante um longo período, porque, em tal caso, torna-se constante devido a uma ação prolongada da seleção natural. Quanto aos instintos, por mais maravilhosos que muitos sejam,
A teoria da seleção natural das modificações sucessivas, leves mas vantajosas, explica-os tão facilmente como explica a conformação corporal. Podemos assim compreender a razão da natureza proceder por gradações para prover dos seus diferentes instintos os animais diversos de uma mesma classe. Ensaiar e demonstrar quanta luz o princípio do aperfeiçoamento gradual lança sobre os fenômenos tão interessantes que nos apresentam as faculdades arquiteturais da abelha. Posto que, sem dúvida, o hábito desempenha um papel na modificação dos instintos, não é, todavia, indispensável, como provam os insetos neutros, que não deixam descendentes para herdar efeitos de hábitos longamente continuados. Na hipótese de todas as espécies de um mesmo gênero derivarem de um mesmo pai, que herdaram um grande número de pontos comuns, compreendemos que as espécies ligadas, colocadas em condições de existência muito diferentes, tenham, contudo, quase os mesmos instintos. Compreendemos, por exemplo, por que os melros da América Meridional temperada e tropical forram o ninho com a lama, como fazem as nossas espécies inglesas. Não mais nos devemos admirar, segundo a teoria da lenta aquisição dos instintos pela seleção natural, que alguns sejam imperfeitos e sujeitos a erro, e que outros sejam uma causa de sofrimento para outros animais. Se as espécies não são variedades bem determinadas e permanentes, podemos imediatamente compreender por que a sua posteridade híbrida obedece às mesmas leis complexas que os descendentes de cruzamentos entre variedades reconhecidas relativamente à semelhança com seus pais. A sua absorção mútua em seguida a cruzamentos sucessivos e sobre outros pontos. Esta semelhança seria bizarra se as espécies fossem o produto de uma criação independente e as variedades fossem produzidas pela ação de causas secundárias. Se admite que os documentos geológicos são muito imperfeitos, todos os fatos que daí dimanam vêm em apoio da teoria da descendência com modificações. As espécies novas têm aparecido em cena lentamente e com intervalos sucessivos. A soma das alterações operadas em períodos iguais é muito diferente nos diversos grupos. A extinção das espécies e de grupos completos de espécies que têm gozado um papel tão considerável na história do mundo orgânico é a consequência inevitável da seleção natural. Porque as formas antigas devem ser suplantadas pelas formas novas e aperfeiçoadas. Quando a cadeia irregular das gerações é interrompida, nem as espécies nem os grupos de espécies perdidas reaparecem jamais. A difusão gradual das formas dominantes e as lentas modificações dos seus descendentes fazem que, depois de longos intervalos de tempo, as formas vivas pareçam ter simultaneamente chegado a toda a Terra. O fato de os restos de fósseis de cada formação apresentarem, em certa escala, caracteres intermediários, comparativamente aos fósseis mergulhados nas formações inferiores e superiores, explica-se simplesmente pela situação intermédia que ocupam na cadeia genealógica. Este grande fato de todos os seres extintos poderem ser agrupados nas mesmas classes que os mesmos seres vivos é a consequência natural de que uns e outros dimanam de pais comuns. Como as espécies têm geralmente divergido em caracteres no longo do curso da sua descendência e das suas modificações, podemos compreender a razão de as formas mais antigas, isto é, os antecessores de cada grupo, ocuparem muitas vezes uma posição intermediária, em certo grau, entre os grupos atuais. Consideram-se as formas novas como sendo, em conjunto, geralmente mais elevadas na escala da organização do que as formas antigas. Devem-no ser, além disso, porque são as formas mais recentes e mais aperfeiçoadas que, na luta pela existência, têm devido sobrepujar as formas mais antigas e menos perfeitas. Os seus órgãos devem ter se também especializado muito para desempenhar suas diversas funções. Este fato é, por completo, compatível com o da persistência de seres numerosos, conservando ainda uma conformação elementar e pouco perfeita, adaptada às condições de existência simples. É também compatível com o fato de a organização de algumas formas haver retrogradado, porque essas formas se têm sucessivamente adaptado, em cada fase da sua descendência, às condições modificadas de ordem inferior. Enfim, a lei notável da longa persistência de formas ligadas no mesmo continente, marsupiais na Austrália, desdentados na América Meridional e outros casos análogos, compreende-se facilmente porque numa mesma região as formas existentes devem ser estreitamente ligadas às formas extintas por um laço genealógico.
No que é concernente à distribuição geográfica, se admitirmos que, no decurso imenso de remotos tempos, houve grandes emigrações nas diversas partes do globo, devidas a numerosas alterações climatéricas e geológicas, bem como a meios numerosos, ocasionais e pela maior parte desconhecidos de dispersão, a pluralidade dos fatos importantes da distribuição geográfica torna-se inteligível pela teoria da descendência com modificações. Podemos compreender o paralelo tão marcante que existe entre a distribuição dos seres organizados na espécie e a sua sucessão geológica no tempo, porque, nos dois casos, os seres ligaram-se uns aos outros pelo laço da geração ordinária, e os meios de modificação foram os mesmos. Compreendemos toda a significação deste fato notável, o que impressionou todos os viajantes, isto é, que no mesmo continente, nas condições mais diversas apesar do calor ou do frio, nas montanhas ou nas planícies, nos desertos ou nos pântanos, a maior parte dos habitantes de cada grande classe tem entre si relações evidentes de parentesco. Descendem com efeito dos mesmos primeiros colonos, seus antepassados comuns. Em virtude deste mesmo princípio de emigração anterior, combinado na maior parte dos casos com o da modificação, e graças à influência do período glaciário, pode explicar-se a causa de se encontrarem nas montanhas mais afastadas umas das outras e em zonas temperadas de um e de outro hemisfério, algumas plantas idênticas e outras estreitamente aliadas. Compreendemos da mesma forma a aliança estreita de alguns habitantes dos mares temperados dos dois hemisférios, que são, contudo, separados por todo o oceano tropical. Posto que duas regiões apresentem condições físicas tão semelhantes quanto uma mesma espécie possa desejá-las, não devemos admirar-nos de os seus habitantes serem totalmente diferentes, pois foram separados completamente uns dos outros desde longo tempo. A relação do organismo é, com efeito, a mais importante de todas as relações, e como as duas regiões devem ter recebido colonos vindos de fora, ou provenientes de uma e de outra em diferentes épocas e em proporções diferentes, a marcha das modificações nas duas regiões deve inevitavelmente ser diferente. Na hipótese de emigrações seguidas de modificações subsequentes, torna-se fácil compreender a causa de as ilhas oceânicas serem apenas povoadas por um número restrito de espécies, e porque a maior parte dessas espécies são especiais ou endêmicas. Porque não se encontram nessas ilhas espécies pertencentes aos grupos de animais que não podem atravessar largos braços de mar, tais como as rãs e os mamíferos terrestres, porque, por outra parte, se encontram nas ilhas muito afastadas de todo o continente espécies particulares e novas de morcegos, animais que podem atravessar o oceano. Fatos tais como a da existência de todas as espécies de morcegos nas ilhas oceânicas, com exclusão de todos os outros animais terrestres, são absolutamente inexplicáveis pela teoria das criações independentes. A existência de espécies aliadas ou representativas em duas regiões quaisquer implica, segundo a teoria da descendência com modificações, que as mesmas formas parentes habitaram outrora as duas regiões. Encontramos, com efeito, quase invariavelmente, que quando duas regiões separadas são o habitat de muitas espécies estreitamente ligadas, algumas espécies idênticas são ainda comuns às duas. Por toda parte onde se encontram muitas espécies estreitamente unidas, mas distintas, encontram-se também formas duvidosas e variedades pertencendo aos mesmos grupos. Em regra geral, os habitantes de cada região têm laços estreitos de parentesco com os que ocupam a região que parece ter sido a fonte mais aproximada daquela de onde os colonos podiam ter partido. Encontramos a prova nas relações marcantes que se notam entre quase todos os animais e quase todas as plantas do arquipélago de Galápagos, de João Fernandes e outras ilhas americanas e as formas que povoam o continente americano vizinho. As mesmas relações existem entre os habitantes do arquipélago de Cabo Verde e das ilhas vizinhas e os do continente africano. Ora, é necessário reconhecer que, segundo a teoria da criação, estas relações ficam inexplicáveis. Vimos que a teoria da seleção natural com modificações, arrastando as extinções e a divergência dos caracteres, explica a razão de todos os seres organizados, passados e presentes, poderem dispor-se num pequeno número de grandes classes em grupos subordinados a outros, nos quais os grupos extintos se intercalam muitas vezes entre os grupos recentes. Estes mesmos princípios mostram também a causa de as afinidades mútuas das formas
serem em cada classe tão complexas e tão indiretas, porque certos caracteres são mais úteis que outros para a classificação, porque os caracteres de adaptação não têm quase importância alguma para tal fim, posto que indispensáveis ao indivíduo, porque os caracteres derivados de partes rudimentares, sem utilidade para o organismo, podem muitas vezes ter grande valor no ponto de vista da classificação. Porque, enfim, os caracteres embriológicos são os que, a este respeito, têm frequentemente mais valor. As verdadeiras afinidades dos seres organizados, ao contrário das suas semelhanças de adaptação, são o resultado hereditário da comunhão de descendência. O sistema natural é um arranjo genealógico, onde os graus de diferença são designados pelo termo variedades, espécies, gêneros, famílias, etc., de que nos é necessário descobrir as linhas com auxílio dos caracteres permanentes, quaisquer que possam ser, e por mais insignificante que seja a sua importância vital. A disposição semelhante dos ossos na mão humana, na asa do morcego, na barbatana do golfinho e na pena do cavalo, o mesmo número de vértebras no pescoço da girafa e no do elefante, todos estes fatos e um número infinito de outras semelhanças explicam-se facilmente pela teoria da descendência com modificações sucessivas, lentas e ligeiras. A semelhança de tipo entre a asa e a perna do morcego, ainda que destinadas a usos tão diversos, entre as maxilas e as patas do escaravelho, entre as pétalas e os estames e os pistilos de uma flor, explica-se igualmente em grande escala pela teoria da modificação gradual das partes e dos órgãos, que, num antepassado afastado de cada uma dessas classes, eram primitivamente semelhantes. Vemos claramente, segundo o princípio de que as variações sucessivas não sobrevêm sempre numa idade precoce e apenas são hereditárias na idade correspondente, porque os embriões de mamíferos, de aves, de répteis e de peixes são tão semelhantes entre si e tão diferentes no estado adulto. Podemos cessar de nos maravilhar de que os embriões de um mamífero de respiração aérea ou de uma ave tenham fendas branquiais e artérias em rede, como no peixe que deve, por meio de guelras bem desenvolvidas, respirar o ar dissolvido na água. A falta de uso, ajudada algumas vezes pela seleção natural, deve muitas vezes contribuir para reduzir órgãos tornados inúteis em seguida a alterações nas condições de existência ou nos hábitos. Depois disto, é fácil compreender a significação dos órgãos rudimentares. Mas a falta de uso e a seleção atuam ordinariamente sobre o indivíduo apenas quando é adulto e chamado a tornar uma parte direta e completa na luta pela existência, e tem, pelo contrário, somente pequena ação sobre um órgão nos primeiros tempos da vida. Por conseguinte, um órgão inútil aparecerá somente pouco reduzido e a custo rudimentar durante a primeira idade. A vaca tem, por exemplo, herdado de um antepassado primitivo, tendo dentes bem desenvolvidos, dentes que não perfuram jamais a gengiva da maxila superior. Ora, podemos admitir que os dentes desapareceram no animal adulto devido à falta de uso, tendo a seleção natural adaptado admiravelmente a língua, a abóboda do palatino e os lábios a pastar sem a ajuda dos dentes, enquanto que, na vitela, os dentes não têm sido afetados e, em virtude do princípio de hereditariedade em idade correspondente, se tem transmitido desde uma remota época até os dias atuais. Do ponto de vista da criação, independentemente de cada ser organizado e de cada órgão especial, como explicar a existência de todos estes órgãos, tendo o cunho mais evidente da mais completa inutilidade, tais como os dentes na vaca no estado embrionário, ou as asas com dobras que cobrem, num grande número, os coleópteros, os élitros soldados? Pode-se afirmar que a natureza se esforça por nos revelar, por meio dos órgãos rudimentares, bem como pelas conformações embrionárias e homólogas, o seu plano de modificações, que nos recusamos obstinadamente a compreender. Acabo de recapitular os fatos e as considerações que profundamente me convenceram de que durante uma longa série de gerações as espécies se modificaram. Essas modificações efetuaram-se principalmente pela seleção natural de numerosas variações ligeiras e vantajosas. Em seguida, os efeitos hereditários do uso e não uso das partes prestaram um poderoso concurso a essa seleção. Enfim,
A ação direta das condições do meio e as variações que, em nossa ignorância, nos parecem surgir espontaneamente, tem gozado também um papel menos importante, é verdade, pela sua influência sobre as conformações de adaptação no passado e no presente. Parece que não tenho, nas precedentes edições dessa obra, concedido um papel assaz importante à frequência e ao valor dessas últimas formas de variação, não lhes atribuindo modificações permanentes de conformação independentemente da ação da seleção natural. Mas desde que as minhas conclusões têm sido recentemente fortemente deturpadas e desde que se tem afirmado que atribuo as modificações das espécies exclusivamente à seleção natural, permitir-se-me-á, sem dúvida, fazer notar que, na primeira edição desta obra, assim como nas edições subsequentes, sempre reproduzi numa posição bem evidente, isto é, no fim da introdução, a frase seguinte: estou convencido que a seleção natural tem sido o agente principal das modificações, mas jamais o foi exclusivamente. Isso foi em vão, tão grande é o poder de uma constante e falsa demonstração. Todavia, a história da ciência prova felizmente que não dura muito tempo. Não é possível supor que uma teoria falsa pudesse explicar de maneira tão satisfatória, como faz a teoria da seleção natural, as diversas grandes séries de fatos que nos temos ocupado. Tem-se recentemente objetado que está nisso um falso método de raciocínio, mas é o que emprega para apreciar os acontecimentos ordinários da vida, e os maiores sábios não têm desdenhado em o seguir. É assim que se chega à teoria ondulatória da luz, e a crença da rotação da Terra no seu eixo só recentemente encontrou o apoio de provas diretas. Não é uma objeção valiosa dizer que, no presente, a ciência não lança luz alguma sobre o problema bem mais elevado da essência ou da origem da vida. Quem pode explicar o que é a essência da atração ou da gravidade? Ninguém hoje, contudo, se recusa a admitir todas as consequências que ressaltam de um elemento desconhecido, a atração, posto que Leibniz tivesse outrora censurado Newton de ter introduzido na ciência propriedades ocultas e milagres. Não vejo razão alguma para que as opiniões desenvolvidas neste volume firam o sentimento religioso de quem quer que seja. Basta, além disso, para mostrar quanto essas espécies de impressões são passageiras, lembrar que a maior descoberta que o homem tem feito, a lei da atração universal, foi também atacada por Leibniz, como subversiva da religião natural e nessas condições da religião revelada. Um eclesiástico célebre escrevia-me um dia que tinha acabado por compreender que acreditar na criação de algumas formas capazes de se desenvolver por si mesmo noutras formas necessárias é ter uma concepção bem mais elevada de Deus do que acreditar que houvesse necessidade de novos atos de criação para preencher as lacunas causadas pela ação das leis estabelecidas. Pode-se perguntar a razão pela qual, até muito recentemente, os naturalistas e os geólogos mais eminentes têm sempre repelido a ideia da mutabilidade das espécies. Não se pode afirmar que os seres organizados no estado de natureza não estão sujeitos a qualquer variação. Não se pode provar que a soma das variações realizadas no decorrer do tempo seja uma quantidade ilimitada. Não se tem podido e não se pode estabelecer distinção bem nítida entre as espécies e as variedades bem isoladas. Não se pode afirmar que as espécies entrecruzadas sejam invariavelmente estéreis e as variedades invariavelmente fecundas, nem que a esterilidade seja uma qualidade especial e um sinal da criação. A crença na imutabilidade das espécies era quase inevitável, tanto que se não atribuía à história do globo, senão uma durante muito curta. E agora que temos adquirido algumas noções do lapso de tempo decorrido, admitimos prontamente e sem provas que os documentos geológicos são bastante completos para nos fornecer a demonstração evidente da mutação das espécies, se essa mutação se realizou realmente. Mas a causa principal da nossa repugnância natural em admitir que uma espécie deu origem a outra espécie distinta é o estarmos sempre pouco dispostos a admitir uma grande alteração sem vermos os graus intermediários. A dificuldade é a mesma que tantos geólogos experimentaram quando Lyell demonstrou que as longas linhas de declive interiores, assim como a escavação dos grandes vales, são o resultado de influências que vemos ainda agir em torno de nós. O espírito não pode conceber toda a significação deste termo. 1 milhão de anos nem saberia demais adicionar nem perceber os efeitos completos
de muitas variações ligeiras acumuladas durante um número quase infinito de gerações. Posto que esteja profundamente convencido na verdade das opiniões que em breves palavras tenho exposto no presente volume, não espero convencer certos naturalistas, muito experimentados sem dúvida, mas que desde longo tempo estão habituados a ver um conjunto de fatos num ponto de vista diretamente oposto ao meu. É muito fácil ocultar a nossa ignorância em expressões tais como o plano de criação, unidade de tipo, etc., e pensar que nos explicamos quando apenas repetimos um mesmo fato. Aquele que tiver qualquer disposição natural a ligar mais importância a algumas dificuldades não resolvidas do que a explicação de um certo número de fatos, rejeitará certamente a minha teoria. Alguns naturalistas dotados de uma inteligência aberta e já disposta a pôr em dúvida a imutabilidade das espécies podem ser influenciados pelo conteúdo deste volume. Mas tenho mais confiança no futuro, nos novos naturalistas, que poderão estudar imparcialmente os dois lados da questão. Todo o que for levado a admitir a imutabilidade das espécies prestará verdadeiros serviços, exprimindo conscienciosamente a sua convicção, porque somente assim se poderá desembaraçar a questão de todos os preconceitos que a cercam. Alguns naturalistas eminentes exprimiram recentemente a opinião de que há certos gêneros, uma multidão de espécies consideradas como tais que não são, contudo, verdadeiras espécies, enquanto que há outras que são reais, isto é, que foram criadas de uma maneira independente. Esta, me parece, uma singular conclusão. Depois de terem reconhecido um conjunto de formas que consideraram muito recentemente ainda como criações especiais, que são ainda consideradas como tais pela grande maioria dos naturalistas e que, consequentemente, têm todos os caracteres exteriores de verdadeiras espécies, admitem que essas formas são o produto de uma série de variações e recusam estender esta maneira de ver a outras formas um pouco diferentes. Não pretendem, contudo, poder definir ou mesmo conjecturar quais são as formas que foram criadas e quais as que são produtos de leis secundárias. Admitem a variabilidade como vera causa num caso e rejeitam-no arbitrariamente no outro sem estabelecer qualquer distinção fixa entre os dois. O dia virá em que se poderão assinalar estes fatos como um curioso exemplo da cegueira resultante de uma opinião preconcebida. Estes sábios não parecem admirar-se mais de um ato miraculoso da criação do que de uma origem ordinária. Mas creem eles realmente que em inumeráveis épocas da história da Terra certos átomos elementares receberam ordem de se agruparem em tecidos vivos? Admitem eles que em cada suposto ato de criação se tenha produzido um ou muitos indivíduos? As espécies infinitamente numerosas de plantas e animais terão sido criados no estado de sementes, de óvulos ou de perfeito desenvolvimento? E no caso dos mamíferos, terão essas espécies depois da criação trazido os inclinos mentirosos da nutrição intrauterina? A essas questões, os partidários da criação de algumas formas vivas ou de uma só forma não saberiam, sem dúvida, que responder. Diversos sábios têm sustentado que é tão fácil acreditar na criação de centos de milhões de seres como na criação de um só. Mas em virtude do axioma filosófico de a menor ação formulado por Maupertuis, o espírito é levado mais voluntariamente a admitir o menor número, e não podemos certamente crer que uma quantidade inúmera de formas da mesma classe tenham sido criadas como sinais evidentes, mas enganosos, da sua descendência de um mesmo antepassado. Como recordarão de um estado de coisas anterior, tenho empregado nos parágrafos precedentes muitas expressões que implicam nos naturalistas a crença na criação de cada espécie. Tenho sido muito censurado de me haver exprimido assim, mas era isso, sem dúvida alguma, a opinião geral quando da aparição da primeira edição da obra atual. Discuti outrora com muitos naturalistas sobre a evolução sem encontrar jamais o menor testemunho simpático. É provável, portanto, que alguns acreditassem na evolução, mas ficassem silenciosos ou se exprimissem de uma maneira de tal modo ambígua que não fosse fácil compreender a sua opinião. Hoje, contudo, mudou e quase todos os naturalistas admitem o grande princípio da evolução,
Há, contudo, quem acredite ainda que as espécies têm subitamente produzido, por meios ainda inexplicáveis, formas novas totalmente diferentes. Mas, como procurei aqui demonstrar, há provas poderosas que se opõem a toda a admissão dessas modificações bruscas e consideráveis. No ponto de vista científico, e mesmo conduzindo a estudos ulteriores, há apenas pouca diferença entre a crença de novas formas terem sido produzidas subitamente de uma maneira inexplicável pelas antigas formas muito diferentes, e a velha crença na criação das espécies por meio do barro. Até hoje poderão perguntar-me: levais vós a vossa doutrina da modificação das espécies? Eis uma pergunta a qual é difícil responder, porque, quanto mais distintas são as formas que consideramos, mais os argumentos em favor da comunhão de descendência diminuem e perdem a sua força. Alguns argumentos, todavia, têm um peso considerável e alta importância. Todos os membros de classes inteiras estão ligados uns aos outros por uma cadeia de afinidades e podem todos, segundo um mesmo princípio, ser classificados em grupos subordinados a outros grupos. Os restos fósseis tendem, por vezes, a preencher as imensas lacunas entre as ordens existentes. Os órgãos no estado rudimentar testemunham claramente que existiram em estado desenvolvido no antepassado primitivo, fato que, em alguns casos, implica modificações consideráveis nos descendentes. Em classes inteiras, conformações muito variadas são construídas sobre o mesmo plano e os embriões muito novos assemelham-se de perto. Não posso, pois, duvidar que a teoria da descendência com modificações não deva compreender todos os membros de uma mesma grande classe ou de um mesmo reino. Creio que todos os animais derivam de 4 ou 5 formas primitivas no máximo, e todas as plantas de um número igual ou mesmo menor. A analogia conduzir-me-ia a dar um passo a mais e seria levado a crer que todas as plantas e todos os animais derivam de um protótipo único, mas a analogia pode ser um guia enganador. Todavia, todas as formas de vida têm muitos caracteres comuns. A composição química, a estrutura celular, as leis do crescimento, a faculdade que tem de ser afetada por certas influências nocivas. Essa susceptibilidade nota-se até nos fatos mais insignificantes. Assim, o mesmo veneno afeta muitas vezes da mesma maneira as plantas e os animais. O veneno segregado pela mosca da galha determina na roseira brava ou no carvalho excrescências monstruosas. A reprodução sexual parece ser essencialmente semelhante em todos os seres organizados, exceto talvez em alguns dos mais ínfimos. Em todos quanto sabemos atualmente, a vesícula germinativa é tanto a mesma, de maneira que todos os seres organizados têm uma origem comum. Mas se consideram as suas divisões principais do mundo orgânico, isto é, o reino animal e o reino vegetal, notam-se certas formas inferiores bastante intermediárias pelos seus caracteres para que os naturalistas estejam em desacordo quanto ao reino a que devem ser ligados. E assim como o fez notar o professor Asa Gray, os esporos e outros corpos reprodutores das algas inferiores podem jactar-se de ter, a princípio, uma existência animal caracterizada, a qual sucede uma existência incontestavelmente vegetal. Por conseguinte, pelo princípio da seleção natural, com divergência de caracteres, não parece impossível que os animais e as plantas tenham podido desenvolver-se partindo dessas formas inferiores e intermediárias. Ora, se admitirmos este ponto, devemos admitir também que todos os seres organizados que vivem ou que viveram na Terra podem derivar de uma só forma primordial. Mas, sendo esta dedução, sobretudo, fundada na analogia, é indiferente que seja aceita ou não. É sem dúvida possível, assim como supõe M.G.H. Lewis, que nas primeiras origens da vida muitas formas diferentes tenham podido surgir. Mas, se é assim, lícito nos é concluir que muitas poucas somente deixaram descendentes modificados, porque assim como fiz notar recentemente a respeito dos membros de cada grande classe, quais os vertebrados, os articulados, etc., encontramos nas suas conformações embriológicas, homólogas e rudimentares a prova evidente de que os membros de cada reino derivam todos de um antepassado comum. Quando às opiniões que deixo expostas nessa obra, opiniões que M. Wallace tem sustentado também no Jornal da Sociedade Linneana, e quando opiniões análogas sobre a origem das espécies foram geralmente admitidas pelos naturalistas, podemos prever que se produzirá na história natural uma revolução importante.
Os sistematistas poderão continuar os seus trabalhos como hoje, mas não serão mais constantemente assediados por dúvidas quanto ao valor específico de tal ou tal forma, circunstância que, eu falo por experiência, não constituirá um ligeiro alívio. As disputas eternas sobre a especificidade de 50 silvas britânicas cessarão. Os sistematistas não terão mais que decidir o que, além disso, não será sempre fácil se uma forma qualquer é assaz constante ou assaz distinta de outras formas para que se possa defini-la bem e, nesse caso, se essas diferenças são bastante importantes para merecer o nome de espécie. Este último ponto merecerá bem mais alta consideração do que hoje merece, porque diferenças, por ligeiras que sejam, entre duas formas quaisquer, que não ligam a algum grau intermédio, são atualmente tidas pelos naturalistas como suficientes para justificar a sua distinção específica. Seremos mais tarde obrigados a reconhecer que a única distinção a estabelecer entre as espécies e as variedades bem caracterizadas consiste somente em que se sabe ou se supõe que essas últimas estão atualmente ligadas entre si por gradações intermediárias, enquanto que as espécies deveriam tê-lo sido outrora. Por conseguinte, sem deixar de tomar em consideração a existência presente de graus intermediários entre duas formas quaisquer, seremos levados a pensar com mais cuidado a extensão real das diferenças que as separam e atribuir-lhes um maior valor. É muito possível que formas hoje reconhecidas como simples variedades sejam mais tarde julgadas dignas de um nome específico. Nesse caso, a linguagem científica e a linguagem ordinária encontram-se de acordo. Em breve, teremos de tratar a espécie da mesma maneira como os naturalistas tratam atualmente os gêneros, isto é, como simples combinações artificiais inventadas para maior comodidade. Esta perspectiva não é talvez consoladora, mas desembaraçar-nos-emos, pelo menos, de pesquisas inúteis às quais dá lugar a explicação absoluta, ainda não encontrada e encontrável do termo espécie. Outros ramos mais gerais da história natural adquirirão ainda mais interesse. Os termos afinidade, parentesco, comunhão, tipo, paternidade, morfologia, caracteres de adaptação, órgãos rudimentares e atrofiados, etc., que empregam os naturalistas, cessarão de ser metáforas e tomarão um sentido absoluto. Quando não olhamos para um ser organizado como um selvagem olha para um navio, isto é, como qualquer coisa que a nossa inteligência não alcança, quando virmos em toda a produção um organismo de que a história é muito longa, quando considerarmos cada conformação e cada instinto complicados como o resumo de um conjunto de combinações, todas vantajosas ao seu possuidor, da mesma maneira que toda a grande invenção mecânica é a resultante do trabalho, da experiência, da razão e mesmo erros de um grande número de obreiros, quando espreitarmos o ser organizado neste ponto de vista, quanto, e falo por experiência própria, não ganhará em interesse o estudo da história natural. Um vasto campo de estudos apenas trilhado será aberto sobre as causas e leis da variabilidade, sobre a correlação, sobre os efeitos do uso e não uso sobre a ação direta das condições exteriores, e assim seguidamente. O estudo dos produtos domésticos tomará imensa importância. A formação de uma nova variedade pelo homem será um objeto de estudos mais importante e mais interessante que a adição de uma espécie a mais à lista infinita de todas as já registradas. As nossas classificações voltarão, quanto possível for, a ser genealógicas. Indicarão, então, o que se pode chamar o verdadeiro plano da criação. As regras da classificação hão de simplificar-se sem dúvida, quando nos propusermos um fim definido. Não possuímos nem genealogias nem brasões e temos a descobrir e a traçar as numerosas linhas divergentes de descendência nas nossas genealogias naturais, com o auxílio dos caracteres de toda a natureza que se conservaram e transmitiram por uma longa hereditariedade. Os órgãos rudimentares testemunharão de uma maneira infalível quanto à natureza de conformações desde há muito perdidas. As espécies ou grupos de espécies ditas aberrantes, que se podem chamar fósseis vivos, ajudar-nos-ão a reconstruir a imagem das antigas formas da vida. A embriologia revelar-nos-á
muitas vezes a conformação obscurecida em certo grau dos protótipos de cada uma das grandes classes. Quando estivermos seguros de que todos os indivíduos da mesma espécie e todas as espécies estreitamente aliadas de um mesmo gênero são, nos limites de uma época relativamente recente, derivados de um antepassado comum e têm emigrado de um berço único, quando conhecemos melhor também os diversos meios de emigração, poderemos então, com o auxílio dos ensinamentos que a geologia nos fornece atualmente e que continuará a fornecer-nos sobre as alterações sobrevindas outrora nos climas e no nível das terras, chegar a traçar admiravelmente as emigrações anteriores do mundo inteiro. Já agora podemos obter algumas noções sobre a antiga geografia, comparando a diferença dos habitantes do mar que ocupam os laços opostos de um continente e a natureza das diversas populações desse continente relativamente aos meios aparentes de emigração. A nobre ciência da geologia deixa a desejar devido à extrema pobreza dos seus arquivos. A crosta terrestre, com os seus resíduos escondidos, não deve ser considerada como um museu bem fornecido, mas como uma magra coleção feita ao acaso e com raros intervalos. Reconhecer-se-á que a acumulação de cada grande formação fossilífera devia ter dependido de um concurso excepcional de condições favoráveis e que as lacunas que correspondem aos intervalos decorridos entre os depósitos dos andares sucessivos tiveram uma duração enorme. Mas nós poderemos avaliar a sua duração com alguma certeza comparando as formas orgânicas que precederam essas lacunas e as que se lhe seguiram. É necessário ser muito prudente quando se trata de estabelecer uma correlação de estrita contemporaneidade segundo a única sucessão geral das formas da vida entre duas formações que não encerram um grande número de espécies idênticas. Como a produção e a extinção das espécies são a consequência das causas sempre existentes e atuando lentamente e não por atos miraculosos de criação. Como a mais importante das causas das alterações orgânicas é quase independente de toda modificação, mesmo súbita, nas condições físicas, porque esta causa não é mais que as relações mútuas de organismo para organismo. O aperfeiçoamento de um arrastado, o aperfeiçoamento ou extermínio de outros, resulta que a soma das modificações orgânicas apreciáveis nos fósseis de formações consecutivas pode provavelmente servir de medida relativa, uma ação absoluta do lapso de tempo decorrido entre o depósito de cada uma delas. Todavia, como um certo número de espécies reunidas em massa poderiam perpetuar-se sem mudança durante longos períodos, enquanto que durante o mesmo tempo, muitas dessas espécies, vindo a emigrar para novas regiões, têm podido modificar-se pela concorrência com outras formas estranhas. Não devemos ter confiança absoluta nas alterações orgânicas como medida do tempo decorrido. Entrevejo, num futuro afastado, caminhos abertos à pesquisa muito mais importantes ainda. A psicologia será solidamente estabelecida sobre a base tão bem definida por M. Herbert Spencer, isto é, sobre a aquisição necessariamente gradual de todas as faculdades e de todas as aptidões mentais, o que lançará uma viva luz sobre a origem do homem e sua história. Certos autores eminentes parecem plenamente satisfeitos com a hipótese de cada espécie ter sido criada de uma maneira independente. A meu ver, parece-me que o que nós sabemos das leis impostas à matéria pelo Criador concorda melhor com a hipótese de que a produção e a extinção dos habitantes passados e presentes do globo são o resultado de causas secundárias, tais como as que determinam o nascimento e a morte do indivíduo. Quando considero todos esses, não como criações especiais, mas como descendentes em linha reta de alguns seres que sobreviveram muito antes que as primeiras camadas do sistema cambriano tivessem sido depositadas, parecem-me enobrecidos. Julgando assim pelo passado, podemos concluir com exatidão que nenhuma das espécies atualmente vivas transmitirá a sua semelhança intacta a uma época futura muito afastada, e que só um pequeno número delas terá descendentes nas idades por vir. Porque o modo de agrupamento de todos os seres organizados nos prova que em cada gênero o maior número de espécies e que todas as espécies e muitos gêneros não deixaram descendentes algum, mas estão totalmente extintas.
Podemos mesmo lançar ao futuro um volver de olhos profético e predizer que são as espécies mais comuns e as mais espalhadas, pertencendo aos grupos mais consideráveis de cada classe, que prevalecerão ulteriormente e que procriarão espécies novas e preponderantes. Como todas as formas atuais da vida descendem em linha reta das que viviam muito tempo antes da época cambriana, podemos estar certos que a sucessão regular das gerações jamais foi interrompida e que nenhum cataclismo subverteu o mundo por completo. Podemos, pois, contar com alguma confiança sobre um futuro de incalculável comprimento. Ora, como a seleção natural atua apenas para o bem de cada indivíduo, todas as qualidades corporais e intelectuais devem tender a progredir para a perfeição. É interessante contemplar um riacho luxuriante atapetado com numerosas plantas pertencentes a numerosas espécies, abrigando aves que cantam nos ramos, insetos variados que volitam ali e aqui, vermes que rastejam na terra úmida. Se pensar que essas formas tão admiravelmente construídas, tão diferentemente conformadas e dependentes uma das outras de uma maneira tão complexa, têm sido todas produzidas por leis que atuam em volta de nós. Estas leis, tomadas no seu sentido mais lato, são a lei do crescimento e reprodução, a lei da hereditariedade, que implica quase a lei da reprodução, a lei de variabilidade resultante da ação direta e indireta das condições de existência, do uso e não uso, a lei da multiplicação das espécies em razão bastante elevada para trazer a luta pela existência, que tem como consequência a seleção natural, que determina a divergência de caracteres, a extinção de formas menos aperfeiçoadas. O resultado direto desta guerra da natureza, que se traduz pela fome e pela morte, é, pois, o fato mais admirável. Não podemos conceber a saber a produção de animais superiores. Não há uma verdadeira grandeza nessa forma de considerar a vida, com os seus poderes diversos atribuídos primitivamente pelo Criador a um pequeno número de formas, ou mesmo a uma só? Ora, enquanto que o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, saídas de um começo tão simples, não tem cessado de se desenvolver, e desenvolvem-se ainda.